Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral do primeiro ano do ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. E vamos encerrar hoje o capítulo 7 e a última aula também do nosso bimestre, né, que eu expliquei no início que seriam 4 aulas, então chegamos hoje à aula 14 do terceiro bimestre e vamos falar sobre polaridade das moléculas. Então hoje a gente vai pegar todo o conteúdo que a gente está trabalhando no capítulo 7 e integrar eles de forma que na próxima aula a gente possa falar das forças intermoleculares, que vai ser muito importante, principalmente quem é da área de agroindústria, tá? Que vai trabalhar muito com biomoléculas, isso é muito importante. Ok? Então, vamos encerrar hoje o capítulo 7, esse capítulo enorme, né, que nos dedica muitas páginas do livro. Falando nele está aí o nosso livro que a gente utiliza referenciando ele, nosso material didático. Não esqueçam de estar sempre acompanhando o livro, lendo depois das aulas, né? A gente dá uma base aqui para vocês poderem interpretar melhor e lerem o livro e adquirirem mais conhecimento e principalmente fazer os exercícios. Então, vamos à aula 14, a polaridade das ligações. Então, pessoal, o que acontece? Na natureza, apesar da matéria ser neutra, né, como eu já falei com vocês, a matéria não dá choque, já falei isso várias vezes, tanto que a gente, quando tem um átomo isolado, ele tem o mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons, para não gerar carga. Vimos que existem partículas com cargas reais, né? Ou seja, na verdade, são chamados de íons, cátions com carga positiva e ânions com carga negativa, que eles têm déficit ou superávit de elétrons, né? Eles têm mais ou menos elétrons, eles geram cargas reais. Então, quando eu falo do cloreto de sódio, sal de cozinha, eu tenho Na+, ou seja, um sódio com a carga positiva real, ela tem carga, ela conduz corrente elétrica em solução ou em estado líquido. E temos um cloreto negativo, com carga real negativa, tá? Eles só não conduzem corrente em estado sólido porque essas cargas se anulam. Então, dessa forma, alunos, esse é o único momento que nós temos cargas reais. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha polaridade nas moléculas, né? Como um todo, mesmo as moleculares. Aí, como assim? Então vamos lá. Quando a gente olha, isso daqui é o gás hidrogênio, tá? H2. E o que acontece? A gente já viu que a gente tem um hidrogênio que entra com um elétron, outro hidrogênio que entra com outro elétron, e eles compartilham esses elétrons através de uma ligação covalente. Formei uma ligação e esse elétron passa a ser dos dois. Então eles compartilham esse elétron. Agora, qual é a região? Lembra que a gente falou lá dos orbitais, a região de probabilidade de encontrar esse elétron? A gente tem uma incerteza nisso, mas a gente sabe que existe uma nuvem de probabilidade. Quanto mais densa a nuvem, maior a probabilidade de encontrar o elétron. Quer dizer que eu posso encontrar o elétron aqui? Há essa probabilidade, mas é muito menor. A probabilidade maior é de eu encontrar o elétron aqui nesse meio. Agora, se vocês repararem, se a gente traçar um plano de simetria aqui, a gente vai ver que a gente tem uma distribuição equalitária de probabilidades aqui. Ou seja, tá? Essa distribuição eletrônica ela vai ser igual. A gente vai ter um balanço aqui. A densidade, né, esses elétrons provavelmente são encontrados em posições iguais entre esses hidrogênios. Por quê? Eles são o mesmo átomo. A eletronegatividade, a força de atração desse próton que tem aqui no núcleo desses átomos é a mesma. Tá? Agora, quando a gente vai avaliar uma outra substância molecular, como por exemplo o HCl, cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, a gente tem uma particularidade. Vocês estão vendo que a nuvem eletrônica já mudou. Ela já está parecendo um ovo, tá vendo aqui? Por que isso acontece? Coitado do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um próton, tá, no núcleo dele. Enquanto o cloro, ele vai ter 17
prótons no núcleo. Então ele tem o que a gente chama, né, de carga nuclear efetiva, que a gente falou isso quando a gente falou de eletronegatividade e afinidade eletrônica lá nas propriedades periódicas, muito maior que o do hidrogênio. Ou seja, ele tem muito mais prótons com carga positiva que vão atrair os elétrons, não só do cloro, mas como o da ligação, né? Aqui a gente tem que entender que temos dois eletronzinhos aqui sendo compartilhados numa ligação entre o hidrogênio e o cloro. O elétron é dos dois. Só que olha o que acontece. Pelo cloro ser mais eletronegativo, eletronegatividade é a capacidade dele, tá, de atrair cargas negativas, tá? Significa que esse par de elétrons ele vai ficar aqui muito mais próximo, ou seja, veja que a nuvem ela é deslocada em direção ao cloro. Então o que acontece, queridos? Com isso, eu gero uma nuvem negativa mais evidente para esse lado daqui, ó. Vou traçar o plano de simetria, ó. Vejam bem, uma nuvem maior de elétrons aqui do que aqui no hidrogênio. Tadinho dele. Então isso vai gerar uma polarização na molécula. Isso é a polarização e a polaridade das ligações. Por isso a gente vai representar com a letra grega sigma, tá? Sigma mais significa que a nuvem tá menos desse lado do que na famosa sigma menos, que significa que a nuvem está mais do lado da sigma menos, ou seja, a gente tem aqui uma carga que a gente chama às vezes de carga aparente, ou seja, apesar de não termos cargas reais separadas aqui, de novo, essa molécula não tem carga, mas ela tem uma tendência de distribuição, uma polarização, uma maior concentração de elétrons no lado da molécula e sempre do lado do mais eletronegativo. E a gente viu que a eletronegatividade ela cresce assim, porque aqui a gente tem um aumento no número de prótons. Quanto mais prótons, maior a carga nuclear efetiva e mais ele puxa elétrons para ele. Por isso que era importante, eu falei para vocês, preste atenção, né, na aula que a gente viu essa propriedade periódica. Eu falei, isso daqui vai ser muito importante pra gente, quando a gente falar de ligação química. Quem prestou atenção naquela aula, parabéns. Tá? Agora você está entendendo, está falando, porra, olha, por isso que a gente tem aqui. Eu falei que o átomo mais eletronegativo da tabela, inclusive, era o flúor, tá? Aqui, porque a eletronegatividade ela cresce assim e ela cresce, eita ferro, tá torto, vamos voltar aqui, e ela cresce aqui, ó, para cima, porque quanto menor o número de camadas, mais a carga nuclear efetiva se sobrepõe. Então o que acontece por isso que aqui a gente tem o lado mais eletronegativo da tabela periódica. E aqui o lado mais eletropositivo. Por isso que aqui se formam mais cátions e aqui se formam ânions. Tá? Tudo aquilo que eu falei, agora se resume a isso. Agora, se você perdeu a aula de propriedade periódica, ou não viu ainda, ou está perdido, volta lá e vê a aula de tabela periódica, propriedades periódicas, tá? Que aí vocês vão entender isso daqui direitinho. Ok? E para ajudar a gente a entender isso, a gente vai lembrar dos vetores da física, tá? Só para a gente entender. Isso daqui é um esqueminha que tem no livro de vocês que eu acho que facilita o entendimento, tá? O que acontece? Isso aqui está mostrando uma pessoa puxando um barco com uma linha. A seta vetor indica o sentido da força aplicada. Ou seja, nós temos uma força sendo aplicada nesse campo onde esses elétrons estão. Ok? Agora, o que acontece se tiverem duas pessoas puxando esse barco? Eu gero uma força... se tiver uma para cá e outra para cá, eu gero uma força resultante que vai trazer o barco para cá de qualquer jeito, tá? Ela é chamada de força resultante. E na química a gente também vai ter essas forças resultantes, tá? Que a gente chama de Mi resultante. E a gente bota um tracinho para indicar o sentido dela. Então, o que acontece? Aqui, quem é o cara puxando o barquinho? É o cloro, porque ele tem a carga nuclear efetiva a favor dele. Então, ele puxa esses elétrons nesse sentido. Ok?
Então, isso é chamada de Mi resultante, tá? Que é a resultante das forças de atração desses campos gerados pelos núcleos dos átomos. Então, vamos voltar para a molécula de água que a gente viu na aula passada, que apesar que está sendo representada aqui como um tetraedro, tá? Lembre-se, inclusive na aula passada está gravado errado, tá? Vou corrigir aqui. Eu falei que era 106 graus, mas o ângulo é 104 graus e 5 minutos. Mas tudo bem, não tem problema. Está próximo, ele é menor do que 109. Tá? Lembre que aqui nós temos, tá, a disposição espacial da água, a gente enxerga como angular, mas tem esses pares eletrônicos aqui. Tá? Mas enfim, ela não deixa de ser uma molécula angular, conforme a geometria dela. Tá? Então, vejam bem, quando eu pego a molécula da água, nesse caso aqui, quem é que está fazendo a atração? Aqui nós temos oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Aí a gente vai ter que olhar na tabela periódica. Ó. O oxigênio está aqui, o hidrogênio está aqui. Obviamente, o oxigênio, como cresce para cá a eletronegatividade, ele vai ser mais eletronegativo. Então, ó, os elétrons estão sendo puxados para cá e estão sendo puxados para cá, tá? E a gente tem uma resultante para cá, ou seja, aqui vai ser a parte negativa da molécula e esses hidrogênios ficam com carga parcial positiva, pelo sentido da resultante deles, ok? Vou fazer aqui na água angular para ficar mais fácil, ok? É o oxigênio que é mais eletronegativo, então a gente tem uma força para cá e uma força para cá. E a resultante delas, né, que nem, né, vou voltar aqui para vocês verem, os dois caras puxando o barquinho aqui, tá? A gente tem aqui o somatório das forças, beleza? Dessa forma, a gente tem aqui uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva aqui, tá? Ou seja, é a geometria angular, tá? Se fosse linear, tá? Um caso hipotético aqui, se a água fosse linear, isso não explicaria a polaridade da água, por quê? Teria uma força para cá e uma força para cá, e as forças iguais se anulam. A Mi resultante seria zero, ok? E é o que não acontece. A gente sabe que a água tem polaridade, tá? Ela dissolve compostos polares. Olha o SO2 aqui, lembrando que o enxofre, tá? Ele tem 6 ligações, tá? Nesse caso aqui, ele tem, 6 elétrons na última camada. Ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, faz uma ligação coordenada com outro oxigênio. Fica angular porque eu tenho um par de elétrons aqui sobrando, que vai fazer a repulsão eletrônica que a gente viu na aula passada. Tá? O que acontece? Aqui nesse caso, olha que interessante, ó, vai ser diferente. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o enxofre, porque lembrem-se, a eletronegatividade, ela cresce assim e ela cresce assim, como eu falei no slide anterior. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre porque ele tem menos camadas. Quanto menos camadas, mais a carga do núcleo chega. Tá? Lembre-se que quanto mais para baixo eu tenho mais camadas aqui sendo colocadas. Então, aqui a resultante vai vir para cá e para cá. Dá uma resultante aqui para baixo. Ou seja, o oxigênio vai ser a parte mais negativa da molécula e o enxofre a parte com carga parcial positiva, a Mi resultante para baixo, né, porque ela está vindo para cá, é diferente de zero. Olha a amônia aqui, ó, que a gente viu também na aula passada. Nitrogênio e 3 hidrogênios. O hidrogênio é eletronegatividade praticamente zero, tá? Ele é pouco eletronegativo. Qualquer coisa que você bota com ele, ele fica mais eletropositivo. Com exceção quando você coloca ele com um composto muito eletronegativo, aí ele pode chegar muito eletropositivo, como um metal de transição, coisa do tipo. Ele pode fazer os hidretos, tá?
Mas em comparação aqui com essas substâncias desse lado da tabela periódica, ele vai ser sempre eletropositivo, tá? Que a gente chama. Porque esses daqui vão ter sempre mais eletronegatividades do que aqueles. Então o nitrogênio ele tem mais eletronegatividade, né? Como a gente pode ver que ele está mais do lado direito da tabela periódica. Então ele vai puxar as nuvens eletrônicas para ele. Então ele vai ficar com carga parcial negativa e os demais hidrogênio com carga parcial positiva, Mi resultante diferente de zero. O clorofórmio, tá? Esse daqui é o clorofórmio. A gente tem um carbono ligado a cloro, 3 cloros e um hidrogênio. Tá? Aí o que acontece? Os cloros eles são muito mais eletronegativos que carbono e hidrogênio. Olha o cloro onde é que está. Olha onde está carbono e onde está hidrogênio. Então a gente vai ter todos esses elétrons sendo puxados em direção ao cloro, que vai gerar a carga parcial negativa aqui embaixo, tá? A resultante vai ser para baixo. A parte de baixo é mais eletronegativa, ela tem carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio vai ficar com a carga parcial positiva. Ok? Então isso tudo são moléculas polares. São moléculas polares por quê? Porque eu tenho diferença de eletronegatividade com o resultante desses campos diferente de zero. Não falei aqui, mas no NH3, lembrando que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, quando ele se ligar aos 3 hidrogênios aqui, temos aqui esse par eletrônico livre que vai gerar a repulsão aqui das outras ligações químicas. Pois bem, mas em alguns casos, como por exemplo CO2, que eu já expliquei para vocês, CO2, todos os 4 elétrons da última camada do carbono estão aqui participando. Diferente da água, que eu já mostrei, que tem esse par de elétrons aqui que gera a repulsão e torna essa ligação angular. Aqui não, eu não tenho par de elétrons sobrando, eu tenho uma ligação linear. Agora, apesar do oxigênio ser mais eletronegativo que o carbono, e a gente ter uma tendência, tá? Aqui, de atração eletrônica, essa daqui, se eu colocar ela aqui em cima, elas vão se anular. Tá? Porque essa força é igual a essa. Então elas se anulam. A Mi resultante é zero. Então essa molécula é apolar. No clorofórmio, eu tenho uma molécula com Mi resultante diferente de zero. Agora, no tetracloreto de carbono, que tem cloro em todos os lados, a força vai ser igual nos 4 cantinhos aqui do tetraedro. Então elas acabam o quê? Se anulando. A Mi resultante é zero. No BF3, tá? Que ele tem geometria linear, trigonal plana, a mesma coisa, um átomo de boro no centro com 3 flúors aqui. Só que essas 3 forças, elas acabam se anulando e eu tenho uma Mi resultante igual a zero. Então aqui eu tenho o quê? Moléculas apolares. Então o que vai dizer se eu tenho uma molécula apolar ou polar, perdão, é essa resultante de forças que a gente tem que saber avaliar. Então, moléculas simétricas, tá? Você vê que essas moléculas são totalmente simétricas. Mesmo que tenham compostos polares e apolares, perdão, tenham átomos com diferença de eletronegatividade, melhor falar assim, eu posso sim ter uma molécula apolar por causa disso. Diferente dessas outras que você tem átomos diferentes, com diferença de eletronegatividade, mas as forças não se anulam. Então é muito importante desenhar essa setinha para saber a direção desses elétrons para entender essas forças resultantes. Ok? Então vamos fazer algumas atividades aqui para a gente fixar o conteúdo e a gente vai acabar revendo também um pouco dos outros conteúdos que a gente já viu. Vamos lá. Exercício lá da página 146. Analise as moléculas representadas abaixo e classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Temos aqui a molécula de água,
a molécula de amônia e a molécula de gás carbônico, CO2. Vamos lá. A molécula de CO2 é apolar, pois ligações duplas são apolares. Cuidado! Ela é apolar? Sim. Mas não é porque ligações duplas são apolares. Foi o que a gente acabou de ver. Como o oxigênio é mais eletronegativo, temos aqui uma força de atração da nuvem eletrônica para cá e para cá. Só que como essas forças são iguais, elas se anulam. Eu tenho uma μ resultante igual a zero. Então não é porque ligações duplas são apolares. Ela é falsa. Tá? É porque a gente tem uma resultante igual a zero aqui. Tá? Eu falo mi porque esse daqui é a letra grega mi. Tá? Não sei se eu falei lá no outro slide, mas enfim, é por causa disso. É a letra grega mi. Tá? Na verdade é assim. Vamos desenhar mais bonitinho, né? Letra mi. Letra B. Amônia e água são moléculas polares. Sim, como a gente já viu. Porque aqui a gente tem o oxigênio mais eletronegativo, o nitrogênio mais eletronegativo, e aqui temos uma resultante para cima dessas forças. Então, a gente tem moléculas polares. Verdadeiro. C. A molécula do composto CO2 é apolar, pois μ resultante é igual a zero. Agora sim. Não é porque ligações duplas são apolares. Não tem nada a ver. D. A molécula de água é polar, pois é angular, e o átomo de oxigênio é mais eletronegativo que o de hidrogênio, gera essas forças e, por isso, ela é polar. Verdadeiro. E. A molécula de amônia é apolar, pois apresenta 3 ligações simples iguais. A gente já viu que é falsa, ela é polar, porque ela também tem essa μ resultante diferente de zero que a gente viu. Ok? Vamos lá. Agora, questão 28. O fósforo é um ametal de número atômico 15. Então, o fósforo, número atômico 15. Forma com hidrogênio a substância pH3. Tá? É o hidreto de fósforo. Tá? O hidrogênio, número atômico, é 1. Muito bem. O enxofre tem número atômico 16. O enxofre, número atômico 16. E forma o H2S, tá? Que é o ácido sulfídrico, que é o cheiro do ovo podre. Beleza. Determine as geometrias das moléculas H2S e pH3. Então, temos aqui o enxofre como átomo central e aqui o fósforo. Para isso, a gente tem que primeiro achar as camadas de valência. Vamos para o fósforo. Se ele tem 15 elétrons, vamos lá. K2, L8, 2 mais 8, 10, M5. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, vamos fazer conforme eu ensinei para vocês. O fósforo. Vamos distribuir os 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele pode fazer o quê? Ele tem 3 elétrons desemparelhados, que eu falei com vocês, e aqui o par de elétrons, né, já cheinho aqui. E o hidrogênio tem 1. Vamos fazer já aqui que a gente já cansou de ver que o hidrogênio tem 1, então ele vai se ligar aqui dessa forma, pH3. Ele tem o quê? 3 pares de elétron ligante, não é? Só que ele tem esse par de elétrons de repulsão aqui. Se não existisse esse par de elétrons, ele ia ser assim, ó, pH3. Mas, como ele tem o par de elétrons, esse elétron vai fazer a repulsão, tá? Vai jogar para baixo e a gente vai ter ele na forma piramidal, igual a amônia. Então, aqui é piramidal. Ok? Seria um tetraedro se aqui tivesse mais hidrogênio, que aí teria os 4 ligantes ali. Ok? Agora vamos ao enxofre. Enxofre 16. Então vamos lá. K2, L8, M6. Beleza? Então vamos fazer o do enxofre aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então ele tem 2 pares eletrônicos aqui já cheinhos e 2 desemparelhados para fazer ligação com o hidrogênio. H. Não vai ser linear, vai ser igual à água. Esses pares de elétrons vão empurrar por uma geometria que a gente chama de quê? Angular. Ok? Por causa desses pares eletrônicos aqui. Tá? Então, é uma geometria angular, é o mesmo caso da água. Ok? Questão 29. Considere as seguintes substâncias: CO2, H2O, NH3, CH4, H2S, PH3. E suas representações. Tá? A representação. Vamos achar uma a uma aqui. O oxigênio normalmente é vermelho nessas representações, ó. H2O. Perdão. E o carbono é pretinho, tá? Esse daqui, carbono, oxigênio, oxigênio. Esse é o CO2. Carbono com 4 hidrogênios. Esse é o CH4. Agora vamos ver aqui, ó. H2O. H2O. Provavelmente o hidrogênio está verdinho aqui, né? H2O deve ser esse daqui, ou esse, né? Deve ser a mesma coisa. H2O e H2S. E aqui o pH3 e o NH3. Vamos lá. Qual a polaridade das moléculas representadas? H2O. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou hidrogênio? A gente já sabe, pode olhar na tabela, que é o oxigênio. Onde a gente tem força eletrônica para cá e o oxigênio atraindo os elétrons para cá, gerando uma resultante para cima. Mi resultante diferente de zero. Enxofre ou hidrogênio? O enxofre é mais eletronegativo. Mesma coisa. Puxou para cá, temos uma resultante para cá. Então, Mi resultante diferente de zero. pH3, fósforo, hidrogênio. A gente acabou de ver no exemplo anterior, tá? O fósforo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Temos uma resultante aqui para cima. E a mesma coisa o NH3. Então aqui todos eles são polares. Polar, 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 polar. Agora aqui temos aquele clássico caso. Ó. Aqui o oxigênio que vai puxar a nuvem eletrônica. Porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Só que no mesmo sentido essas forças se anulam, como se fossem 2 pessoas puxando o barbante com a mesma força assim, e elas não vão sair do lugar. Então aqui a Mi resultante é igual a zero, aqui é a polar. A mesma coisa o CH4, tá? Na verdade aqui acontece uma coisa interessantíssima, olha só, carbono e hidrogênio, isso é novidade, tá? Tem a mesma eletronegatividade. Olha só, é praticamente igual. Então não tem nem resultante aqui, ele é totalmente apolar. Tudo que tem só carbono e hidrogênio, eu não tenho nem como desenhar, porque não tem. Aqui vai ficar as nuvens todas distribuídas iguaizinhas aqui, que nem o caso lá do hidrogênio, que eu mostrei para vocês no início, que a nuvem estava toda igual. Aqui a nuvem também vai ficar toda igual. Tá? É totalmente apolar, porque carbono e hidrogênio, apesar de serem átomos diferentes, eles têm a mesma eletronegatividade. Mais um exercício bem interessante aqui. Ó. Um professor decidiu decorar o laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar dos algarismos, foram colocados símbolos de alguns elementos, dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Tá? Então, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito interessante. Em vez de ter o número, tem um número atômico, né? Desses 12 primeiros átomos da tabela periódica. Então vamos lá. A. Indique o tipo de ligação do composto que é formado quando o relógio marca 8 horas. 8 horas vai ser 8 e 12. Então, magnésio e oxigênio.
Se a gente olhar a tabela periódica, se você tiver aí, dá uma pausa, olha a tabela periódica, vê que o magnésio está na família 2, o oxigênio na família 16, ou seja, o oxigênio é muito eletronegativo e o magnésio muito eletropositivo. Eles vão acabar se unindo, tá, numa ligação iônica. Tá? Aqui a gente tem um estado iônico onde o oxigênio ele perdeu 2 elétrons. Aliás, ele ganhou 2 elétrons que ele retirou do magnésio. Só que isso daqui a gente vai ver algumas particularidades desse tipo de ligação, porque isso daqui ele está formando um óxido. Tá? A gente ainda vai falar disso mais no final. Na verdade, aqui a gente tem uma ligação molecular. Tá? Uma ligação molecular, mas que o oxigênio ele puxou tantos elétrons do magnésio, que ele se comporta como uma ligação iônica. Ok? Mas a gente vai ver isso depois, com mais calma. Por enquanto, vamos chamar de molecular. Tá? Porque tem a ver com o capítulo de vocês. Não vou adiantar queimar a largada agora, não. B, qual a fórmula do composto obtido? Ó? Se o magnésio está na família 2, tem 2 elétrons na última camada, e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, o magnésio ele tende a... Vou botar aqui molecular quase iônico, para já jogar a pulguinha na orelha de vocês. Então, o que acontece? O magnésio vai ser 2+, o oxigênio 2-, então vai ser simplesmente MgO. Tá? Porque o magnésio vai dar 2 elétrons, o oxigênio vai receber 2 elétrons, vai ficar tudo igual. Tá? C. Qual é a hora em que o relógio pode representar melhor a molécula F2? F2 seria o flúor, tem 7 elétrons, ligado a outro flúor, que tem 7 elétrons. Eles compartilharão esse elétron de cada um e todos ficarão com 8. Então, a hora dele é 9h45, porque os 2 ponteiros vão estar apontando para ele. Polaridade da molécula, ó, FF. Aqui a nuvem eletrônica, essas 2 moléculas são iguais. Os 2 são eletronegativos exatamente iguais. Então, é apolar. Sempre substâncias simples vão ser apolares, tá, pessoal? Substâncias simples não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos, então vão ser sempre apolares. Tá? E a geometria aqui só pode ser linear, porque só tem 2 ligantes, então ela é apolar e linear. D. Lembrando que a maioria dos átomos se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, quando o relógio marcar 6 horas e 5 minutos, então vamos lá, 6 horas, carbono, e 5 minutos, hidrogênio. Tá? 6 horas e 5 minutos. Quantos átomos haverá na molécula formada pelos elementos indicados? Então vamos lá, carbono está na família 14. Ele tem 4 elétrons na última camada. O hidrogênio... ele tem número atômico 1, que a gente viu. Tá? Então, ele só tem um elétron, ele vai ter que se unir a 4 hidrogênios, que a gente também já viu bastante isso, para ambos chegarem na estabilidade. O carbono com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio com 2 elétrons na última camada. Então, a molécula formada é o metano, CH4. Qual a polaridade da molécula? Já vimos no exemplo anterior que carbono e hidrogênio têm a mesma eletronegatividade. Então não tem diferença de eletronegatividade. Ninguém puxa mais elétron, nenhum núcleo puxa mais elétron que o outro. É apolar. E a geometria com 4 ligantes iguais a gente viu que é tetraédrica. Então uma questão que pode parecer difícil, mas não é. Basta ir destrinchando ela, vocês vão ver que é bem fácil. Ok? Pessoal, deixar uma atividadezinha aqui para vocês, tá? Que é a atividade do livro, lá da página 143, que é a atividade experimental. É uma atividade experimental bem interessante. Vocês podem usar, tá? Bolinha, pode pintar bolinha de papel, enfim. Pode usar massinha, quem tiver irmão pequeno aí pega a massinha de modelar. Pode usar balinha, jujuba, tal. Então, vocês vão fazer
isso com palito é material que vocês têm em casa com certeza, é bem tranquilo de fazer, mas pode improvisar, tá? Sejam criativos, tá? E aí vocês vão fazer os modelos pedidos pelo exercício, tá? E vão responder as questões, tá? O que for para escrever, você escreve, tá? Agora, o que for para você... Eu queria que vocês tirassem fotos ou filmassem os modelinhos de vocês, tá? Eu acho que fica um trabalho mais lúdico, mais legal, tá? Que nem aqueles outros que a gente fez, ok? Naquele esqueminha, tá? Pode fazer vídeo, pode tirar foto, bota direto lá no grupo, tá? Mostrem para os pais de vocês o que vocês estão aprendendo. Eu queria que tivesse a participação da família de vocês, ainda mais nesse momento. É tão importante a gente estar junto. Olha, pai, que o professor de química falou para a gente brincar com massinha, né? E fazer isso daqui, brincadeira. Mas para mostrar que vocês estão aprendendo, mostra como é que é um tetraedro, fala, por isso que a água é polar. Eu acho que é legal vocês mostrarem esse tipo de conhecimento também, que é bem legal. Tá bom? Então, façam aí, tá? Botem lá que eu gosto muito dos trabalhinhos de vocês, é muito legal. Então é isso, pessoal. Encerramos então o capítulo 7, enorme capítulo 7, e encerramos nosso estudo sobre ligações químicas, que era o foco do nosso terceiro bimestre. Tá? No próximo bimestre a gente já vai entrar mais nas funções inorgânicas, dar uma pinceladinha nas reações químicas para deixar vocês bem preparados para a físico-química no ano que vem e na química orgânica, que vai ser muito importante. Vocês vão usar toda essa base do conhecimento nas continuações das químicas de vocês. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, pode escrever e pode escrever lá na plataforma também, a gente sempre responde, assim posso atrasar um pouquinho, mas eu respondo, prometo. Tá? Não esquece de acessar lá a nossa plataforma para ver o material e estudem, tá? Qualquer coisa a gente está aí. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau!